Então, só queria dar uma explicação, que é a seguinte. Essa aula de hoje, né, que é a aula número 11, na verdade, ela já foi dada no dia 9, sexta-feira passada. Só que a aula não pôde ser gravada porque você não estava aí e o Dória também não veio. Então, a aula do dia 9 não foi gravada. Então, a aula número 11, estou repetindo hoje. Então, a aula do dia 9, eu estou refazendo hoje, dia 16, o mesmo conteúdo para a gente poder ter ela gravada. Então, essa seria, na verdade, a aula 11, 12, né? Mas, na verdade, a aula 11 porque a gente está gravando. E aí, eu vou ver se dá tempo hoje, a gente dá um intervalo no final disso, para fazer um pouco mais da parte nova, porque amanhã eu estou marcando, você recebeu o e-mail? Amanhã eu estou marcando para quem puder também, uma aula meio extra, para a gente poder aprender um pouco formas diferenciais para preparar para o Eduardo Rodrigues, que vai estar iniciando a parte dele na semana que vem, sobre a gravitação de Lovelock. Bom, então, nós tínhamos trabalhado, né, a formulação da gravitação, tentando formular, então vamos ver que é uma teoria de gravitação, mas nós estamos trabalhando basicamente a teoria de Gauge, uma teoria de Young-Mills, para o grupo de Lorentz. Então, o nosso grupo é o SO3, simetria local. Então, nós já vimos que para poder o Gauge dessa simetria, nós inicialmente introduzimos a conexão de spin, que é a conexão imediatamente associada ao grupo de Lorentz local, mas nós vimos que a formulação, ela se adequa, ela consegue receber também uma segunda simetria de Gauge, uma simetria local, que é a simetria de transformações gerais de coordenadas, e aí nós introduzimos a Filbine e a sua inversa, com um campo de Gauge associado às transformações gerais de coordenadas, que nós chamamos de diffeomorfismos, né? Então, aqui nós temos a transformação dessa conexão, é segundo Lorentz local, e a transformação dessa conexão é segundo as transformações gerais de coordenadas. Então, a transformação geral de coordenadas atuando aqui na Filbine, ela dava para nós o parâmetro da transformação, CI de X, né? E aí a parte que mostrava que esse campo é o tipo campo de Gauge para essa simetria. Então a presença desse termo aqui, que depende, né, da derivada do parâmetro local da transformação, é que identifica para nós, dá para nós, confere, né, a Filbine característica também de um campo de Gauge. Então, sempre só revisando. E nós tínhamos, então, depois de trabalhar a álgebra das derivadas covariantes, né, nós tínhamos visto que, então nós introduzimos a derivada covariante de Lorentz local. Então, essa derivada aqui, ela vai atuar sempre em representações. Oi, Saulo, tudo bem? Essa derivada aqui, ela vai atuar sempre em representações do grupo de Lorentz. Ela vai atuar sempre em objetos que tenham os índices de Lorentz, que não sejam neutros segundo Lorentz local. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui um campo, né, phi, que possa ter índices, que nós chamamos de índices mundo, índice de Lorentz local, por índice A, B, C, alfa, onde esse alfa é um índice espinorial, né, e assim vai. Então, esses aqui são índices espaço-temporais, esse aqui é um índice espinorial. Então, nós sabemos a ação dessa derivada em cima de objetos que são tensores, representações irredutíveis do grupo de Lorentz. Depois, nós introduzimos essa derivada covariante aqui, que é a derivada covariante que vai atuar em cima de todos os objetos tensoriais que tenham só índices mundo. Então, seriam esses objetos aqui, um objeto do tipo Mi, Kappa, Lambda, por exemplo. E depois, tínhamos a derivada que envolve ambas as conexões, quer dizer, a derivada completa é essa aqui. Essa derivada, ela vai atuar em cima de objetos que tenham os índices das duas simetrias. Então, em cima de um objeto do tipo, sei lá, um objeto do tipo, vamos chamar aqui de S, que possa ter índices A, I, A, I, alfa, B. Então, esse objeto aqui pode
ter índices de Lorentz local, índices de Frey, pode ter índices da variedade, índices mundo, e pode ter índice espinorial também, que no fundo é um índice de Lorentz local. Então, essa derivada aqui, nós sabemos como ela atua. Os índices mini, eles recebem a atuação da conexão de afim, e os índices A, B, alfa recebem a atuação da conexão de spin. Então, essa derivada aqui, ela é a derivada completa, é a derivada que inclui ambas, ela é covariante sobre ambas as simetrias, sobre a simetria de Lorentz local e sobre a simetria de transformações gerais de coordenadas. Então, nós tínhamos trabalhado essa questão. E tínhamos visto também, então, que da álgebra dessas derivadas covariantes, nós trabalhamos essa derivada covariante aqui, né? Na Boni. Então, nós vimos que essa derivada covariante aqui, ela dá para nós, basicamente, o termo da torção, ela dá para nós aqui um termo. Capa, dava para nós aqui um termo com a curvatura R, I, AB, em cima, Então, com isso nós tínhamos tirado a equação, que é a equação da torção, que nós tínhamos visto. Com isso aqui nós tínhamos visto que a torção, que é a parte antissimétrica do símbolo de Cristóforo, né? Quer dizer, a torção, ela é o meio do gama, a conexão afim do gama capa mini menos gama capa mini. Isso aqui para nós, né? É gama capa mini antissimetrizada. Então a torção para nós, ela emergiu como a parte antissimétrica da conexão afim, e esse termo, isso que dava para nós essa DI MA, e aí a torção T MA sai para nós DI MA menos DI. Nós tínhamos visto, né, basicamente, como chegar a essa relação aqui, torção, né, e essa relação aqui, através dessa definição. Nós temos visto que, se nós conhecemos a derivada de um objeto vetorial com índice Lorentz local, nós queremos estender essa derivada para quando esse índice for projetado na variedade 1. Então, nós teríamos definir esse objeto. E aí nós definimos esse objeto dessa forma. A gente transformava esse índice por índice A. Uma derivada DI aqui, ela vai atuar em A capa VK. Então, eu transformo esse índice mundo no índice flat. Então, essa derivada, ela reconhece o índice de Lorentz local. Ela é uma derivada que atua em objetos que não sejam neutros do ponto de vista do Lorentz local. Mas essa expressão aqui é uma expressão tensorial em μ. Então, eu tenho que reconstituir esse índice μ. Então, o μ está aqui, o capa muda, então eu transformo esse índice A no índice μ. E aí nós vimos que essa derivada adquiria essa forma. A derivada DI do carro, a gente já tinha feito isso aqui, né? Então, isso aqui vai ficar DI, quando essa derivada aqui atuar nesse objeto aqui, ela fica derivada visual, porque ela não tem índice de Lorentz local, e aí vai aparecer um termo aqui para nós que é MA DI KA, e isso aqui atuando em VK.
Então, recapitulando, isso aqui a gente já tinha visto. Então, é isso aqui que nós chamamos de conexão afim. Gama Ni, K. Então, nós tínhamos essa expressão aqui, e isso definia esse objeto que nós chamamos de conexão afim. Aqui, tá? Oi, gente, tudo bem? Então, essa conexão aqui, então nós chegamos à seguinte relação. A conexão afim, gama Ni, K. Só estou recapitulando isso aqui, porque faz uns 2 semanas, são 3 aulas que a gente fez, só para botar. Então, isso aqui ficou para nós é Ni-A, Di, certo? É tudo que está lá. Claro, essa expressão aqui, como esse objeto vezes esse objeto aqui dá um delta de Ni K, e a derivada de uma constante é zero, então é claro que esse termo aqui eu posso escrever também assim, menos Di do Ni-A vezes zero. Tanto faz, a expressão pode ser escrita desses 2 modos, certo? E aí, a partir dessa expressão, a gente tira a parte aximétrica desse objeto aqui, que é então, gama Ni K. Então, vou pegar a parte aximétrica da conexão aqui. É um meio, gama Ni K menos gama Ni K menos. Isso é a conexão afim. Pegando a parte antissimétrica da conexão afim. E aí, trabalhando esse termo aqui, isso dá para nós um meio gama Ni K. É Ni-A de Ni é AK. Menos, agora trocando K com Mi. É Ni-A dK é Ni-A. Então aí nós fatoramos esse Na. Isso aqui está dando para nós Di é KA menos dK é Ni-A. Então, esse objeto aqui, tá? É que nós estamos chamando de TIKA. Então, isso aqui é esse objeto aqui, é o TIKA. Então, nós temos aqui a torção, ela é, na verdade, ela é um meio, né? Quer dizer, a parte aximétrica, o gama mini K, ele contém aquele meio. E isso aí dá um meio, não está errado, só botar aqui. A gente coloca esse fator meio. Não, só uma pergunta bem interessante. O Ni, você está usando ele no meio do Ni K ou... Como que é? O Ni? Ni K ou... Aqui? Não, quando você define lá em cima lá. Ni K, isso. Tem. Sim, mas o Ni, ele está... O Ni? A Ni? Com A você diz? Não, ele está... não, aí não tem ordem. Não, esse cara aqui, como esse objeto aqui não é um tensor, você não precisa colocar mini K, não. Você pode colocar ele aqui em cima, porque esse cara aqui não tem caráter tensorial. Então você pode deixar nessa ordem. Tá? Não precisa ter que observar se ele está depois ou está antes. Na torção, não, porque a torção é um verdadeiro tensor. E ela só é antissimétrica nesses 2 itens. Então, o A está sempre depois. Mas o gama vai ser simétrico nesses 2 itens. Ele vai ter uma parte simétrica e uma parte antissimétrica. Vamos ver isso. A parte antissimétrica é que é essa aqui. Então, isso aqui é o eixo dele. Tá certo? Então, esse objeto de construção, ele é antissimétrico mini. Então, só para acertar esse detalhe aqui, quando eu defini a parte antissimétrica desse objeto, eu chamei isso aqui de um meio disso. Aí, quando eu definindo, a não ser que eu fizesse o seguinte, eu vou definir, vamos manter esse fator aqui. Então, a parte antissimétrica é um meio disso. Então fica esse meio aqui, um meio aqui. Então, é isso que eu vou chamar de torção. Então, a torção é um meio, vamos dizer assim, um meio de T mini K, tá lá. Então, é isso aqui.
a parte antissimétrica disso aqui, e é isso aqui que eu estou chamando, ó, T, esse MIA, TA, então quando esse MIA, esse índice A, contrair com aquele A, ele vai produzir um índice Mi, que é o que vai me dar o TMI, nesse caso aqui, TMI, kappa, Mi. Então, esse índice aqui, tá? É esse índice aqui que foi transformado pela ação daquela inversa de Filbin que está lá. Então, eu vou manter o fator B. Então, para nós, a definição vai ser essa. Um meio da torção é um meio disso, que é isso aqui. Ou seja, isso aqui menos isso é igual a TMI. Vamos colocar desse modo. E aí, o TMA, que é tudo que está lá, é TMA e TMA. E aí, é claro, o TMI kappa é só transformar esse índice aqui, né? Certo? Então, isso fechou para nós aqui. Claro, você está faltando para poder, vocês concordam muito bem, tá? Então, só para a gente relembrar. Então, essa equação aqui é a equação que está me dando a torção. Se a gente observar bem, então a torção está fazendo um papel de um field strength para Filbin. Só que é com a derivada covariante anterior, com a derivada covariante anterior. Olha, só uma coisinha, a Fátima, isso você pode ligar no anterior. Então, então, isso aqui faz o papel da conexão de spin, não, do field strength, né? Da torção, field strength da Filbin. Então, esse termo aqui, essa equação aqui, nós chamamos de primeira equação de Maurant-Karfustos. Vamos trabalhar ela um pouco. Qual vai ser o conteúdo dessa equação? Nós já vamos trabalhar. Depois vamos trabalhar. Eu só queria chamar a atenção de vocês aqui, já que a gente está mexendo com essas relações, uma relação que vai ser útil depois, que é a seguinte. Se nós, vamos colocar, vamos pegar essa relação. Nós vimos o seguinte, se nós pegarmos, numa certa hora, eu vou precisar calcular essa grandeza aqui. Deixa eu só calcular isso aqui com vocês. Quando eu tivesse que tirar essa derivada desse objeto aqui, esse objeto aqui é Filbin, é o determinante da Filbin, e aqui a Filbin inversa. Vamos dar uma calculada nessa grandeza aqui e vamos ver que essa grandeza aqui se relaciona com a torção. Isso vai ser importante na hora do princípio variacional, de nós tirarmos as equações de movimento para a conexão de spin. Vamos calcular essa grandeza. Por enquanto, essa grandeza saiu do nada. Mas nós vamos precisar dela mais tarde, já que a gente está exercitando essas manipulações com a torção, vamos trabalhar um pouco essa relação. Então, como é que eu mexeria nessa relação? Essa relação, obviamente, está me dando. Isso aqui, essa derivada aqui, ela é uma derivada que atua, né, nesse índice aqui de Lorentz local. Então, primeiro a gente sabe que eu posso usar aqui a regra de Leibniz. Então, essa equação aqui ela me daria dmi MA mais dmi MA. Então, essa derivada aqui, tá? Vamos observar, essa derivada aqui está atuando num objeto que não tem índice nenhum. Esse objeto aqui é neutro, do ponto de vista do Lorentz local, ele não tem índice. Então, ele é um escalar de Lorentz local. Então, como essa derivada aqui, ela tem a derivada usual mais a conexão de spin e o gerador do grupo de Lorentz atuando nessa representação, essa representação é escalar. Toda representação escalar do gerador é zero. Então, para efeito de derivada covariante, esse termo aqui é a derivada usual do determinante da Filbin. Vamos ver o que é isso aqui. Isso aqui é MA, isso que depois vamos trabalhar. Ela dmi, vamos trabalhar isso aqui depois. Agora aqui, vamos dar uma olhada. O que significa derivar em relação ao x-mi o determinante da Filbin? Então, vamos pensar que eu tivesse uma matriz, vamos pensar no caso geral de uma matriz, né? Então, vamos fazer só um parênteses. Como é que eu derivo o determinante de uma matriz? Imagina que eu tenho uma matriz M. Imagina que eu tenho uma matriz M e que essa matriz M, os elementos de matriz, os N e J,
Depende de uma variável x. Quando eu estou derivando uma matriz, os elementos da matriz dependem de x. Determinante da matriz, nós sabemos o que é. Determinante da matriz, a gente pode expandir pelos cofatores. Eu posso pegar os elementos de uma linha, varrer, se fixar uma linha, e não vou somar em itens. Eu tenho essa regra, o determinante é m e j vezes o cofator do elemento m e j. Soma em j. É como se eu tivesse pego essa linha, por exemplo, aí pego esse elemento e multiplico pelo cofator dele. Pego esse elemento e multiplico pelo fator dele. Então a gente calcula o determinante, desenvolvendo o determinante através de uma linha ou de uma coluna. Vamos escolher uma linha. Eu pego essa linha I e vou para cada elemento dessa linha I fazer a varredura, pegando M e J, multiplicando pelo cofator do M e J. Então eu vou varrer as colunas. Então eu estou somando em J. Não estou somando em I, não. Vou só botar aqui, só para ficar explícito, eu tenho só soma em J. Eu escolho qualquer linha. Isso não é um determinante. Bom, se eu fizer uma variação, agora o elemento M e J, ele está fora do cofator. Justamente quando a gente desenvolve o determinante pegando esse elemento, o cofator dele, ele é o subdeterminante da matriz de uma ordem a menos que se forma omitindo essa coluna e essa linha. Então, se eu fizer uma variação em relação ao elemento M e J, ele está fora do cofator. Então, a variação do determinante, eu vou omitir agora o somatório J, não vai precisar. Vou omitir, tem um somatório J. Eu vou variar delta M e J, e aqui eu vou ter o cofator do M e J. Então, a variação no determinante vai vir da variação de cada elemento dessa linha, já que o cofator não depende dele, ele exclui, o cofator exclui justamente esse elemento. Mas agora vamos lembrar da definição de inverso de uma matriz. O elemento inverso, IJ, da matriz, isso aqui, então, isso aqui está mostrando para a gente, só desculpa um instantinho só. Se eu multiplicar, se eu dividir essa relação pelo determinante de M, se eu dividir essa relação pelo determinante de M, nós vamos ter que 1 é igual a soma em J do M e J vezes o cofator do M e J sobre o determinante de M. Desculpa, soma em J. É soma em J, sempre soma em J. Estou somando, não sumiu para soma em J, tem a soma em J. Só para repetir. Agora, essa relação aqui está me dizendo justamente, se isso aqui é 1 e eu estou somando em J, essa relação está me dizendo que esse elemento aqui é justamente o elemento da inversa, o elemento n-1ji. Isso aqui está me dando exatamente a noção da inversa. Então, só para lembrar a vocês essa relação. Se eu tenho uma matriz M, o elemento IJ da matriz inversa é o cofator do elemento NJI dividido pelo determinante de M. É só para lembrar a vocês essa relação. Se eu quiser calcular o elemento n-1ij, ele vai ser o cofator da NIJ, n-1j. Então, o elemento n-1ij é o cofator do NJI sobre o determinante de M. Por que eu estou lembrando disso? Porque agora aqui eu vou colocar esse objeto. Eu vou substituir o cofator de NIJ pelo n-1ji vezes determinante de M. Então, você está me dando determinante de M vezes o n-1ji. Então, a gente chegou a essa relação. Se eu tiver que derivar o determinante de uma matriz em relação ao elemento N e J dessa matriz, isso aqui me dá o próprio determinante da matriz vezes o elemento N-1J. Isso aí? Então, a gente vai aplicar, o que a gente está precisando lá é isso. Eu vou ter que derivar a Filbine, determinante da Filbine, esse que é o determinante da Filbine, não o inverso da Filbine. Isso aqui é o determinante do MA. Isso que mostrar. Isso é o determinante, isso é o E.
É o determinante da Filbin mesmo. Então, para eu derivar, agora, a Filbin, o determinante da Filbin depende desses elementos que dependem de x. Então, para eu derivar o determinante da Filbin em relação a x', em relação à coordenada x, eu faço a regra da cadeia. Eu derivo o determinante da Filbin em relação a um E kappa, e aí eu derivo o E kappa em relação a x. É isso que eu estou fazendo. Estou derivando em relação a Filbin, o elemento da Filbin, e o elemento da Filbin em relação a x'. Só que isso aqui agora eu sei. A derivada do determinante da matriz em relação ao elemento de matriz é o próprio determinante vezes o elemento da inversa. Só que a inversa da Filbin, que vai aparecer aqui, é o inverso, é o elemento inverso correspondente a esse. Só que o elemento inverso desse objeto aqui é o próprio E. E aí aqui aparece o DI. Então, a gente chegou a essa relação. Vamos usar essa relação. A derivada do determinante da Filbin em relação a x' é o determinante, o próprio determinante, o elemento inverso e a derivada do elemento kappa. Então, é esse termo aqui. Aqui eu já tenho esse A, então não posso colocar. Vamos colocar aqui. Certo? Então, vamos guardar só essa relação. Essa relação está clara para nós. Origem geográfica. Só um parênteses. Vamos continuar então com a nossa trajetória. Vamos ver como é que a gente pode relacionar aquele objeto com a torção. Então aqui, eu tenho esse objeto aqui, claro, depois a gente vai multiplicar por isso. Agora vamos dar uma olhada nesse elemento aqui. Quem é isso aqui? DI. Vamos fazer a seguinte observação. Vamos pegar esse objeto aqui. DI. Se eu pegar esse objeto aqui, é MA. Kappa. Esse objeto aqui. Se eu quiser, isso aqui é um truquezinho para eu chegar lá. Se eu quiser calcular esse objeto aqui, tá? Eu ia pegar ele, vamos fazer o seguinte, se eu pegar esse objeto aqui, tá? Se eu pegar essa grandeza, claro, estou somando em mim, mas dentro do parênteses, esse objeto aqui, delta de AA. Esse delta de AA, isso aqui vai me dar é a Filbin vezes a sua inversa, aqui vai me dar um delta de MK. E aí a gente sabe, essa derivada aqui, esse objeto aqui é neutro, segundo Lorentz local. Então eu não tenho a parte de conexão distinta, obviamente não tem. E a derivada usual, uma constante é zero. Então isso aqui por construção é zero. Estou só construindo uma grandeza que eu sei que é zero. No fundo, o delta de MK é essa constante. Então eu tenho que essa grandeza é zero por causa dessa relação. E agora eu posso aplicar aqui a regra de Leibniz. Então nós vamos ter DI é MA vezes o EA kappa mais MA DI S kappa. Isso é igual a zero. Então a gente pode ter essa relação. A gente tem aqui DI. E aí, dessa relação aqui, eu posso, como esse índice kappa aqui está livre, ó, aqui eu tenho, o A está contraído, o B está contraído, o índice kappa é livre. Então nada me impede de multiplicar essa relação aqui por um E kappa C aqui e por um E kappa C. Multipliquei o jornal dessa equação por E kappa C. Por quê? Porque eu quero justamente isolar esse elemento aqui sozinho. Quero tirar o DI do MA. Então, isso aqui, esse kappa com esse kappa contrai, isso aqui dá um delta de AC, então isso aqui vai dar para mim DMI
é Mi C é igual a menos é Mi A é kappa C DI é kappa A. Deixa eu apagar isso aqui. DI tudo veio daqui, estava precisando ganhar essa quantidade. Então eu usei esse truque aqui, eu sei que isso aqui vai me dar um delta de micato, que a derivada covariante desse delta de micato é zero. E aí eu distribuo, segundo a gente já viu, a regra de Leibniz vale para a derivada covariante em qualquer situação, desde que a gente esteja lidando com grandezas tensoriais. E aí abri essa relação, trouxe para esse modo, trouxe essa expressão. Então, DMI-MC, por que eu quis fazer isso? Porque esse objeto aqui está mais próximo da torção. A torção na verdade, é a parte antissimétrica disso. Então, vamos pegar essa relação aqui e vamos levar aqui. Só que aqui nós temos DI e MA. Então, vamos chamar esse C de A. E o A eu chamo de B. Então, nós chegamos a essa relação. Isso vai dar menos E. Vamos ficar tudo aqui. Então vamos trabalhar essa relação. Então esse termo aqui nós já fizemos. Derivada da determinante, eu vou alimentar vezes MA. E aí agora, menos é aqui. Eu DI MA. Então vai ficar menos é MD é KA DI é kappa B. Estou só usando as relações, certo? Então, esse primeiro termo eu reduzi a isso. E esse segundo termo eu usei aquela relação. Tá bom? Só um truquezinho que eu estou ensinando a vocês, que depois vocês podem, a partir desse, ver mais ou menos que tipo de truque a gente tem que seguir, que tipo de iniciativa a gente tem que tomar. Vamos agora só observar uma coisa nessa relação. Isso aqui seria tão bom se isso aqui fosse a derivada covariante, mas não é. Mas vamos transformar esse termo aqui na derivada covariante. Eu já usei essas relações todas aqui. Vou botar isso aqui. Então vamos pegar quem é a derivada covariante, o DI do E kappa B. Vamos só explicar, usar essa expressão. DI do E kappa B, só que eu estou lá dentro, é o que eu tenho, é o termo que eu tenho. DI, derivada parcial, B parcial, E kappa B, e aí o termo de mais de conexão, mais ômega mi B C é kappa C. Essa é a nossa derivada covariante atuando no objeto vetorial. Essa derivada covariante ela só atua no índice de Lorentz, ela não atua no índice kappa. Beleza. Só que aquela expressão, eu sei lá, DI é kappa B, ela está multiplicada pelo E, determinando da Filbart, que não importa, mas ela está multiplicada por essa combinação aqui, ó, E kappa B é MA. Então eu estou falando isso, estou dizendo, esse termo aqui, ele está nessa expressão. Só que, na verdade, esse termo aqui é isso aqui. Então, eu estou só vendo o que acontece com essa expressão, que é a derivada covariante, né, da Filbart, se eu juntar aqueles dois termos que estão lá, aqueles dois fatores que estão lá. Aí vocês observam, ó, quando esse cara bater nesse... Desculpa, eu não entendi a correção. Na verdade é o E kappa B só e o MA, não tem o E kappa B de novo. Não peguei, desculpa. Então aqui, ó, eu estou querendo calcular isso aqui, ó. Ah, então. Então eu estou substituindo isso aqui. Ah, é, tá, é verdade. Viu? Viu o que eu estou fazendo? Então vamos fazer, porque se você não... entendi. Vamos pensar que tem gente que pode... Vamos fazer só o seguinte. Esse é o primeiro termo. Isso, vamos fazer isso aqui. DI
é capa B, então, vai ser a derivada covariante, que é o que eu quero, que eu gostaria de ter. Mas aí tem um termo aqui da conexão. Menos ômega mi D C é capa C. Beleza, está aqui. Só que esse termo aqui, ele está multiplicado naquela expressão por um E capa B e por um MA. O que é importante é que esse termo esteja presente. E aí o que acontece? E capa C, E capa B, isso aqui é Fibonacci pela sua inversa. Dá um delta de BC. Então, esse termo aqui que é crucial. Ó. Esse termo aqui dá um delta de CD. Quando eu tiver esse delta de CD, eu vou estar contraindo esses dois índices. Mas aí a gente sabe, a conexão de spin, ela é antissimétrica nos dois índices de Lorentz. Né? Essa relação aqui, ômega mi BC é igual a menos ômega mi CD. Então, quando eu contrair esses dois índices, isso aqui vai ser ômega mi BB. Mas ômega mi BB é menos ômega mi BB. Então, isso aqui é assim. No fundo, eu estou tirando o traço de um tensor antissimétrico. Certo? Então, essa contração, então, esse termo aqui, ele é zero por causa desse confronto, desse encontro dessas duas Fibonacci com a sua inversa. Então, para efeito daquela expressão, tudo esse termo aqui não é zero. Então, tudo se passa como se eu pudesse substituir essa derivada pela covariante, porque o termo que faria a diferença, que é o termo da conexão, ele se cancela devido à antissimetria da conexão dos dois índices de Lorentz. Então, é legítimo eu chegar nessa expressão e colocar aqui o... Claro, não sei? Então, beleza. Posso apagar o quadro de lá? Então, essa expressão está dando para nós, a gente vai poder fatorar. O DI é a capa, opa, tudo bem? O DI é capa, então vamos fatorar o DI, então vamos ter um E. Vamos fatorar isso. DI é capa B. Esse é aqui. O DI é capa B. Esse é, o DI é capa B. E aqui dentro eu estou produzindo a seguinte expressão. É capa B ou MA menos E capa A MB. Só fatorei por aqui. Mas essa expressão que está aqui, olha lá, ela é antissimétrica em AB. Mas ela também, a gente pode ver que ela é antissimétrica em Mi. Se eu trocar Mi por Mi, então essa expressão aqui, ela é antissimétrica em K, perdão. Se eu mantiver o A e o B fixos, se eu botar Mi aqui e o K aqui, esse termo vai nesse e aqui vai nesse, então vai ser não mesmo. Então essa expressão, ela é antissimétrica em K Mi. Então, se ela é antissimétrica em capa Mi, eu posso pegar a parte antissimétrica desse objeto. Isso aqui vai ser o meio do E, de Mi, E de capa, menos de Mi de capa, MB. Substitui pela parte antissimétrica e aí mantém isso aqui. E aí, claro, eu posso manter esse termo aqui. Isso aqui para nós é a torção.
Isso aqui para nós é o T, Mi, kappa, Z. Então, como esse termo aqui é antissimétrico em Mi kappa, eu automaticamente posso substituir aquele termo, né? Quer dizer, como esse termo aqui é antissimétrico, né? Nesse termo aqui, eu troco kappa por Mi e troco kappa por Mi. Então, ou seja, o meio disso vezes isso é a mesma coisa que isso certo? Porque como você conhece, né? Esse termo aqui é redundante. Então, o meio disso aqui já é a parte antissimétrica. Eu posso constituir o meio disso tudo aqui simplesmente pelo E kappa B MA. Então a gente chegou à seguinte conclusão. Nós chegamos à conclusão que, apesar de não estar óbvio aqui, o que sai daqui é a torção. O que nós acabamos de mostrar? Acabamos de mostrar que essa relação é o próprio determinante da Filbay, o T, Mi, kappa, B, E, kappa, B, aí, claro, a torção, então eu posso agora, esse kappa B vai contrair, então eu posso transformar esse kappa em B e esse Mi em A. Essa expressão no final do dia acaba também sendo isso aqui, ó, E, T, os índices de freio. Eu posso colocar, ou então eu posso colocar assim, ó, E, T, Mi, kappa, kappa. Transformei esse índice kappa, transformei esse índice B no kappa, então fica TI, kappa, kappa, TMA. Ou, se eu quiser, eu posso passar tudo para índice de freio também. Eu posso transformar isso aqui, essa expressão pode ser escrita como sendo ET. Então, o Mi A vai virar, esse Mi vai virar A, por causa da Filbay inversa. E esse kappa vai virar B. Lembre-se que a torção é antissimétrica nos dois primeiros índices. Então, isso aqui não é zero, isso aqui não é o traço da torção. Isso aqui não é zero. Seria zero se eu contraísse esse índice com esse índice. Se fosse T, A, A. Ou B, B. Nos dois primeiros índices. É diferente. A torção é só antissimétrica nos dois primeiros índices. Por isso que ele tem sobrevivido. Então, a gente acabou mostrando que uma combinação desse tipo, isso vai aparecer demais nas equações, se a gente for derivar as equações de Einstein, a derivada de objetos desse tipo de produtos da Filbay vai dar sempre alguma coisa relacionada a isso. Então é uma relação auxiliar, tá? Que no momento não está dizendo muito para nós, mas daqui a pouco eu aproveitei só o embalo, como a gente está trabalhando com as questões da torção, derivada por variante, então eu só aproveitei o embalo para derivar essa relação e vai se mostrar útil para nós. Vamos deixar isso aqui. Então, beleza. Então, com isso, nós estamos averiguando melhor as propriedades das conexões dessa formulação. Então, nós temos duas conexões e a gente agora tem a equação de Maurer. Vamos ver qual é o significado. Então, o que a gente vai estudar agora, o conteúdo. O que é a equação? A primeira equação de Maurer-Cartan, o conteúdo da primeira equação de Maurer-Cartan. A equação de Maurer-Cartan está dizendo para nós isso aqui, né? Mi MA menos MA igual P no fundo, a equação de Maurer-Cartan, a primeira equação de Maurer-Cartan, é a equação que define a torção como sendo um field strength. Quer dizer, a torção está fazendo o papel de um tensor de intensidade de campo para Filbay. Quem é Filbay? É o campo de gauge das transformações gerais de coordenadas que nós representamos como translações locais. Então, na verdade, a Filbay está fazendo o gauge das translações locais, cujo gerador, então, é o gerador de momento. Bom, muito bem. É o que estava escrito naquela equação que a gente derivou a álgebra das derivadas, quando a gente derivou
a relação algébrica das derivadas covariantes, quando nós tínhamos isso aqui, né? Isso aqui estava dando para nós T, Mi kappa, nábula kappa, mais o termo de curvatura, né? A gente vê que isso aqui justamente está dizendo que essa porção aqui, ela aparece com esse gerador. O gerador são as translações derivadas. Isso aqui é o fio do centro, o coeficiente faz o papel da tensão de intensidade. Vamos averiguar essa relação, o que ela vai dar para a gente. Olha só o que ela está apontando para nós. Esse field strength, ele é dessa conexão, desse campo verde, que é aqui. Se nós vamos abrir essa relação como a gente já tinha feito. Isso aqui é DI, MA, mais ômega mi, AB, mi. Essa derivada, ela só atua nos índices de Lorentz locais. Menos, agora, DI, do F, MA, menos ômega mi, isso igual a T. Então nós estamos vendo que essa relação, que essa relação de Maurer-Martin, ela tem uma coisa interessante. Ela me coloca a conexão de spin também dentro do field strength do outro campo de Gauge. Então, esse artefato, né, da gravidade, daquilo que vai ser a teoria de gravitação, aparece porque a Filbay é quem faz a ponte entre o espaço de Lorentz local, o grupo de Lorentz local, e o espaço mundo. Então, a Filbay, ela, na verdade, ela conecta as duas simetrias. Então, nesse sentido, o field strength da Filbay, que é a torção, ele também percebe o efeito da conexão de spin, que é o campo de Gauge da outra simetria, que é a simetria de Lorentz local. Vocês estão percebendo assim, a sutileza do tratamento, né, que aparece quando a gente faz o Gauge do de Lorentz local. E o que essa equação pode fazer para nós? Vamos ver que essa equação tem um significado muito interessante, porque é uma equação tensorial, totalmente misturada. A pergunta é, será que eu consigo resolver esse objeto, que é uma conexão, em função das demais variáveis? Será que eu consigo inverter essa equação do ponto de vista tensorial? Então vamos dar uma olhada na seguinte coisa. Vamos pegar essa equação e primeiro vamos transformar tudo em índice, vamos multiplicar essa equação, vamos transformar a torção totalmente em índice mu. Para eu fazer isso, eu vou pegar toda essa equação, eu vou contrair toda essa equação com um F, Mi, B e um F, Mi, C. Então, eu vou colocar aqui TBC. Só para fazer isso. Vou só contrair, vou passar essa equação para a notação de índice flat. Aqui tem índice 1, índice 1, índice flat. Vou passar tudo flat. Aí, quer dizer, ela vai contrair os mis e os mis, vai sobrar no final do dia aqui eu já tenho um D. Então, vamos evitar o confronto de vamos chamar isso aqui de C e isso aqui de D. Eu já tenho DB aqui. Então, essa equação, ela vai ficar uma equação que vai ter explicitamente o índice A, explicitamente o índice C, explicitamente o índice D. Os índices Mi vão virar CD, né? E o índice D está contraído. Então vamos aplicar essa equação aqui só para a gente ver o que vai dar. Então é um truque que a gente tem que às vezes aprender para resolver equações tensoriais. Né? Essa equação tem alguma carga conservada? Oi? Essa equação tem alguma carga conservada? Quer dizer, essa equação é a equação de um field strength. Se você tem a simetria, o que nós temos? Nós temos a simetria de Lorentz local. Então, o que está conservado são os geradores. Os geradores do grupo de Lorentz correspondem às cargas conservadas. E o que são os geradores do grupo de Lorentz? São matrizes de spin. Então, o número quântico que está em jogo aí com Lorentz local é o spin. E para a transformação geral de coordenadas são as translações. Translação é o quê? Translação é energia e momento. Então, você está lidando com relações que são conservação de energia, momento e spin, tensor de spin.
Mas o espírito está no homem, né? Isso que eu queria dizer. O espírito está no homem. Essa não é uma equação de conservação. Mas, claro, nós temos duas simetrias, quer dizer, a lei de conservação que está associada ao Lorentz local, né? Quando a simetria de Gates, você tem uma simetria de Gates exata, você tem uma lei de conservação, tem o teorema de Mendel local, é o teorema de Mendel local com o número quântico de spin. Né? O I e J, os dois números quânticos são representações irredutíveis de Lorentz. E a Filbein, ela está fazendo o gauge das translações locais. Então, se você está fazendo translações covariantes, significa que você tem energia e momento. Né? Então, é isso que está em jogo aí. Depois nós vamos ver que vai sair a conservação do tensor de energia e momento, justamente por causa da invariância translacional. Então, vamos fazer esse truquezinho, vamos ver o que vai dar isso. Vou fazer o seguinte, vou agrupar esses dois termos no som e já multiplicar por aquilo lá. Fazer o seguinte, o termo vai ficar o seguinte, ó, MC, MC, Mi, D, vezes D, Mi, Mi, A, menos D, Mi, Mi, A. É esse termo aqui, certo? Isso, menos isso, vezes isso. Agora vamos pegar esse termo aqui. Esse termo aqui ficou mais ômega Mi. O Mi é um índice vetorial. Então, esse ômega Mi aqui, ele pode ser contraído com essa Filbein. Então, vai produzir um ômega CAB. Então, nós vamos produzir aqui um ômega CAB, que é esse termo aqui. E aí, ó, o NB vezes o ND vai dar um delta de BD. Então, o B vira D. Então, esse termo aqui, porque eu estou fazendo isso? Porque eu quero isolar a conexão desse termo aqui. Já com esses dois termos aqui, esses dois fatores, já fizeram o trabalho dele. Transformaram o índice Mi em C. E a inversa matou o NB. Aí o B virou D. E agora vamos pegar esse termo aqui. Fazer o mesmo trabalho. Menos ômega. O Ni agora vai virar D. O A fica parado, nada acontece com ele. E o B fica aqui dentro, beleza? E aí o Mi B com o Mi C vai me dar um delta de BC. Então esse B aqui vira C. E isso aqui é igual a torção. Totalmente projetada agora dos índices flat. CDA. B, C, D. Você observa que a torção é antissimétrica de dois índices, desses dois índices. Então, de fato, isso aqui é antissimétrico de CD, isso aqui é CD, isso aqui é BC, e essa expressão aqui, sendo antissimétrica em Mi, ela automaticamente é antissimétrica de CD. Então, essa equação está tensorialmente toda respondendo bem. Ela é antissimétrica de CD do lado direito, ela é antissimétrica de CD do lado esquerdo. Vamos só fazer o seguinte trabalho aqui. Vamos jogar, nada me impede agora, como os índices flat são regidos pela métrica Minkowskiana, que é a métrica constante, né? Então não tem nenhum problema, por exemplo, se eu quiser transladar esses índices C e D para cima, eu posso trazer, posso botar, só botar assim para ficar tudo em cima, vou botar assim, MC, MD, aqui fica assim. O C vai para cima. Mesmo que a métrica não fosse Minkowskiana. Nossa, a métrica não fosse constante, né? A gente quer manter, quer dizer, a gente está. Só que vamos colocar o seguinte, se essa métrica aqui, se eu tenho esse índice aqui, né? Se tivesse alguma coisa desse tipo aqui, né? C, né? E para eu subir esse índice, eu multiplicasse isso aqui por uma métrica que fosse dependente da posição. Aqui não teria problema, não, pode ser, exatamente. Basta que a métrica, basta que essa métrica não entre na derivada, se ela for dependente de x, mas nesse caso ela não entra na derivada, então não tem problema, tá certo. Então vamos subir esses índices aqui. C, então aqui ficou D, e aqui ficou C, e aqui ficou CA. Então lá, essa é a nossa equação tensorial.
Agora, como esse tensor, eu não vou ficar carregando esse termo aqui não, para não ficar toda hora carregando ele, vamos chamar esse termo aqui, para poder dar um tempo, como ele só depende de que índices? A, C, D. Então vamos chamar esse objeto aqui de um ômega CDA. Só para não ficar carregando ele. Ômega CDA, por construção, é esse objeto. É Mi C, é Mi D, D Mi, N. Vamos chamar esse objeto aqui de ômega CDA. Só isso. Agora, eu tenho uma equação tensorial. Eu sei que esse tensor ele tem uma propriedade de antissimetria. O ômega, né? E antissimétrico dos dois primeiros índices. Então, ômega é antissimétrico aqui e ômega é antissimétrico aqui. D é antissimétrico aqui. Mas, na verdade, esse termo com esse termo dão a antissimetria em CD. Mas o ômega não é antissimétrico no primeiro e no terceiro índice. É antissimétrico dos dois primeiros índices. Então, para a gente poder isolar o ômega, um truque que a gente pode fazer aqui seria, vamos escrever essa equação fazendo a permutação cíclica dos índices. Vamos pegar essa equação escrevendo agora CDA. Então, eu vou partir dessa equação, ômega CDA, vou pegar agora essa equação escrevendo ômega DAC mais ômega. Então, quando eu fiz isso, o C virou D. O C virou D, o D virou A. E o A virou C. Estou só pegando. Quando eu fiz essa permutação CDA botar DAC, aqui é a mesma coisa. Então significa que eu, no lugar do C, coloquei D, no lugar do A, coloquei C, e no lugar do D, eu coloquei A. Pegando esse termo agora aqui, menos ômega, é a mesma coisa. O D virou A. O A virou C. Aquele A vira C. E o C desse termo aqui virou D. Aquele C vira D. Isso igual a D, mesma história. O C virou D. O D virou A. E o A virou C. Então, só reescrevi aquela equação fazendo essa permutação de CDA, DAC. E agora eu vou pegar outra permutação cíclica, DAC, ACD. ACD. Então, em relação a essa configuração aqui, o D virou A, o A virou C e o C virou D. O A virou C, o C virou D, o D virou A. D virou A. O A virou C, o C virou D. Bem, nós temos as três equações agora. Escrevi a mesma equação 3 vezes, só perguntando isso. Isso é uma técnica boa de Young Tableau de teoria de grupo, porque na verdade eu sei que eu tenho propriedade de antissimetria desses tensores. E aí vamos observar o seguinte, olha, esse ômega CA aqui e esse ômega AC aqui, ó. Isso é antissimétrico em AC. Então, se eu trocar o sinal desse AC aqui, eu ganho esse termo. Aqui eu tenho DA e aqui eu tenho AD. Aqui eu tenho CD e aqui eu tenho DC. Então, observe o seguinte, se eu pegar essa primeira equação com um sinal mais, pegar a segunda equação com um sinal mais e pegar a terceira equação com um sinal menos, vamos dizer que eu faça isso. Então, essa equação aqui, eu vou pegar mais e menos. O que vai acontecer? Esse aqui é ômega DCA. Esse aqui é ômega CDA. Quando eu pegar essa equação com um sinal menos, esse termo aqui vai ficar mais ômega CDA. E aí, ômega DCA mais ômega CDA é zero. E aí, vai ficar aqui, vai ficar o mais CD. Mas DC é antissimétrico, o mais CD é menos DC. Então, esse termo aqui, com essa prescrição de pegar essa última relação com o sinal menos, esse termo vai cancelar isso. Agora, com essa prescrição do sinal mais, aqui eu tenho CA. Aqui eu tenho DA. E aqui eu tenho AD. Quando eu colocar essa equação com sinal menos, esse termo vai ficar com sinal menos, vai ficar menos ômega AD. E aqui vai ficar menos ômega DA.
Só que esse termo, então, como é que é menos BA e aqui é menos AD, eles também se cancelam pela antissimetria. Então, esse termo aqui vai cancelar esse termo. E esse termo aqui, como isso aqui é menos ômega C, vai ficar mais ômega CA. Então, esses dois termos vão se somar. Essa equação vem com mais. Então, esse termo aqui, ó, menos ômega AC, é mais ômega CA. Então, isso está me mostrando o seguinte: ao fazer essa combinação, esses truquezinhos de mais, menos, nas permutações cíclicas da mesma equação, eu acabo com esse termo e acabo com esse termo. Acabo com esse termo e acabo com esse termo. Ou seja, eu consigo isolar, eu consigo resolver essa equação do ômega pequeno. Que é um dado importante, porque no fundo eu estou tirando uma informação importante da conexão de spin em função da torção. E a conexão de spin é o campo de Gauge de uma simetria. E a torção é o field strength da outra simetria. Então vamos pegar essas equações, e aí esses termos aqui, a gente já sabe por definição quem são eles, vou manipular eles dessa forma fechada. Então, quando eu fizer essas operações, nós vamos ter, do lado esquerdo, nós vamos ter ômega CDA mais ômega DAC menos ômega ACD. Somei aqueles três termos. Limpei as conexões de spin. As conexões de spin, então vai dar um fator 2 mais 2 ômega CAD. E do lado direito vamos ter CDA mais TDAC menos TAC. Aqui eu também fiz acho que um sinal mínimo. Aqui é menos, né? Mais e menos, tá certo. Beleza, então nós conseguimos tirar a conexão, a gente conseguiu chegar a isso aqui. Ômega C é igual a esse termo aqui, menos meio, isso aqui. O que é importante desse ômega maiúsculo? Esse ômega maiúsculo ele só contém o quê? Derivadas da Filbach e inversas da Filbach. Quem já viu o símbolo de Christoffel, lembra que o símbolo de Christoffel é isso, ele contém derivadas da métrica e inversas da métrica. Então, vai ver que isso está fazendo basicamente o papel. Vamos só pegar esse termo. Então, eu já isolei esse termo aqui, é menos isso sobre 2 e mais o meio dessa combinação aqui. E, C, mais T, D, C, menos T, A, C, D. Bom, eu agora quero recuperar a conexão de spin, que é ômega mi, blá blá, ômega mi AB, ômega. Vamos fazer o seguinte, agora, vamos recuperar, vamos chamar esse índice, como você quer uma equação do índice ali, vamos chamar D de B. Vamos chamar D de B. Então, vou fazer o seguinte, vou chamar, só trocar aqui também, isso aqui é BA. Então, esse tempo não se dá aumento. Então, eu vou jogar esse menos aqui para dentro, tá? Só para tirar esse menos aqui, eu vou trazer esse menos aqui para dentro. Aqui vai ficar menos e aqui vai ficar mais.
Se fosse um sinal menos que estava ali fora. Agora, menos BA, o ômega, por construção, a gente viu, ele é antissimétrico, né? Nos índices CD. Nos dois primeiros, tem ômega grande lá e antissimétrico nos dois primeiros. Então, esse menos ômega BA é mais ômega AB. Esse termo aqui, menos CB, eu posso botar mais BC. E esse termo aqui, eu posso botar menos CA. A mesma coisa aqui está tudo ok. Esse termo aqui eu vou chamar de ABC. Vou chamar de menos aqui, para ficar menos. Esse aqui eu vou chamar de mais C. E esse aqui eu vou chamar de menos C. Só para seguir aquela ordem serial, eu consigo escutar aqui, ó. BCA, BCA, ABC, ABC, CABC, CA. Então, esse que eu quero é o ômega mi. AB. Ômega mi AB é ômega C AB vezes a Filmine. Vezes o inverso da Filmine. Essa é mi. Então, se eu multiplicar toda aquela equação por E mi C, se eu multiplicar essa equação agora por E mi C, pelo inverso da Filmine, esse aqui vai virar mi. Não é mi C. Ômega mi C. Como eu posso multiplicar por ômega mi? Posso multiplicar por ômega mi C. Então, isso é mi C. E aqui também é mi C. É a Filmine inversa. Então, esse objeto aqui tem um significado especial. Esse objeto aqui, ele só depende, normalmente na literatura a gente chama ele de um ômega zero, assim em cima, mi AB. Que depende da Filmine, depende da inversa da Filmine. Da Filmine e depende da derivada, então ele é função só das Filmines e das derivadas. A dependência dele está clara. Ele depende de Filmines e derivadas das Filmines. E esse pedaço aqui é mais, esse pedaço todo com um fator meio aqui, nós vamos chamar esse pedaço aqui, que é um kappa mi, define dessa forma, esse kappa mi AB é o que nós chamamos de contorção. Então, a contorção é essa combinação linear desses termos da torção, certo? Só para um cuidadinho aí de grafia, em português, como em inglês, né, há uma diferença. A torção é com C cedilha, a contorção é com S. No inglês, a torção é com S e a contorção é com T, o torsion. Por isso que nós traduzimos aqui assim, né? Vem uma coisa lá do latim, né? Tem essa coisa assim, é torsion. Então, nós grafamos com torção. E contortion
nós grafamos como torção. Só para lembrar vocês, tá? Quando for redigir, às vezes a gente comete esse enganinho aí, entre outros, né? Esse aí eu sei corrigir, o outro eu não sei. Esse só para chamar a atenção de vocês, sabe? Eu já fui chamado a atenção para isso. Então, qual é o conteúdo da primeira equação de Maurer-Cartan? A primeira equação de Maurer-Cartan, que é a equação que dá a torção como field strength, a field line, ela mostra para nós que nós conseguimos resolver a conexão de spin em termos das field lines, das suas derivadas e da contorção, e da torção. Então, basicamente, né, eu aqui estou entrando, né, com os graus de liberdade da field line. Então, essa equação ela já coloca a gente numa área de risco para a conexão de spin. Ela já começa a querer dizer para a gente que a conexão de spin não parece um elemento tão independente. Porque, por exemplo, suponhamos que se a torção fosse zero, suponhamos que vai acontecer em muitos casos, no caso da teoria de Einstein, Hilbert, a gravitação, a relatividade geral, normal, usual, ela tem torção nula. A gente vai mostrar por quê, sai das equações de movimento. Se a torção é nula, a gente obtém que a conexão de spin é a função só da field line das suas derivadas. Então, todos os graus de liberdade da field line já determinam a conexão de spin. A conexão de spin, ela acaba não carregando nenhum grau de liberdade, porque ela é completamente fixada pelas field lines. E isso aí, então, mostra para nós o que está acontecendo realmente com a gravitação. E no caso de torção nula, porque a gente começou toda a formulação fazendo o quê? O gauging do Lorentz local. E aí a gente jogou toda a expectativa na conexão de spin. A conexão de spin é o campo de gauge, é ele que está fazendo o gauge do Lorentz local. Quando a gente foi desenvolvendo a outra simetria, a simetria de transformações gerais de coordenadas, ela chegou para começar a contribuir ou não com a conexão com o Lorentz local. O que nós estamos descobrindo agora é que se houver a situação de torção nula, e nós vamos ter que discutir quando vale de torção nula, se tem Fermi, vamos entender essa questão da torção ser nula ou não. O que é interessante é que, se a torção é nula, a gente vê que todos os graus de liberdade da conexão de spin, na verdade, estão no field line. Então, a métrica, ou a field line, ela ganha uma importância acima da conexão de spin. Ou seja, é como se a simetria de Lorentz local, ela saísse de cena e entregasse o papel principal para a transformação geral de coordenadas, que é o que acontece na relatividade, no formalismo métrico. Se a gente estudar a relatividade em geral, no formalismo da relatividade, usualmente na formulação métrica de Einstein, o que a gente tem é transformações gerais de coordenadas, conexão de Christoffel e a métrica. Tudo é métrica. A conexão de spin, então, nesse caso, se a torção é zero, a gente vai ver que a gente vai recompor a formulação de Einstein. Então, a conexão de spin, ela vai ser um grau de liberdade independente na medida em que esse termo aqui não for zero, na medida em que eu tiver contorção não nula. Porque aí, esse termo aqui é que evita o fato dessa ômega depender só da field line. O outro grau de liberdade pode estar saindo daqui. Então, nós vamos ver que essa formulação de gauge, ela é interessante nesse sentido, que a gente consegue compreender exatamente como uma simetria compete com a outra. Em que casos uma simetria, como se ela entrega o jogo, e é o caso aqui, se a torção for nula, praticamente Lorentz local entrega o jogo, e aí Lorentz local serviu para, na verdade, a gente construir transformações gerais de coordenadas. Agora, se tem Fermi, assim, a transformação geral de coordenadas, o grupo das transformações gerais de coordenadas, o grupo de diffeomorfismos, ele não tem representações extraordinárias. Aí, se tem Fermi, sou obrigado a ir para essa formulação, e ainda vamos ver, não hoje, mas na próxima aula, que se tem Fermi, a torção nunca vai poder ser nula. A gente não vai ter torção nula. Fisicamente, em cima fisicamente, porque o que os Fermions fazem? Os Fermions, naturalmente, têm spin. Carrega densidade de spin. E a torção, a conexão de spin, ela não vai poder deixar, ela vai perceber essa interação induzida pelo spin. Então ela não vai poder desaparecer de cena.
Numa formulação bosônica, uma formulação que a gente não tem ferro, a coisa não funciona muito assim, porque se a gente pegar o campo de spin 0, campo de spin 1, campo de eleitrão, campo de Maxwell, por exemplo, tem spin 1, mas a gente vai ver que a simetria de gate, ela vai fazer a simetria de gate 1, a simetria de gate da carga elétrica, ela vai ter um papel decisivo para poder afastar a torção. Se a gente tiver campo de Maxwell e torção, a gente corre o risco de perder a simetria de gate. Então, a torção ela está muito ligada ao setor fermiônico. Vai ver que a fonte de torção é justamente o setor fermiônico. E é pouco mais não. Fala, você está no meio da questão que é. Não, no final da pergunta. Então, o que a gente está colocando aqui em questão é que o conteúdo dessa equação de Maurer-Cartan é muito importante porque ele mostra para nós claramente qual é o papel e que papel a conexão de spin pode desempenhar. Ao ter essa relação fixada, fixar esse objeto dessa forma, eu estou abrindo a chance, se esse objeto for duro, daquela conexão completamente ser função da ferramenta. E aí a gente perde esse grau de liberdade da conexão de spin. Mas a gente vai ver que se tem férmio, esse termo aqui nunca vai poder se anular, você não vai se anular, e aí nós vamos ter uma conexão de spin que realmente é um grau de liberdade. Então os férmios são decisivos nesse sentido. E a gente vai ver isso, não, pelas equações de movimento. São as equações de Euler-Lagrange que vão mostrar para nós que a fonte da torção é o setor fermiônico. Tá bom? Fala, vai.